Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre algumas remunerações flexíveis e hoje nós estaremos dando continuidade falando sobre o plano de bonificação anual, certo? Também é um tipo de remuneração flexível, só que feito de forma mais longa, ou seja, de forma anual. E esse desempenho de bonificação anual ele vai ser medido de acordo com uma série de critérios que as empresas vão estar levantando, como lucratividade, aumento de participação no mercado, melhoria na visibilidade da empresa, entre outras. E existem dois tipos de planos de bonificação que a gente vai estar tratando agora. Primeiro é o plano tradicional de metas definidas. O que seria isso? Eu defino uma meta e como que eu quero alcançar essa meta. Quando eu defino uma meta, eu defino também o teto e o piso para esse pagamento. Então, ele é bem definido. Então, ele não vai variar de acordo com o tempo. Ele vai ser completamente definido. Então, o baixo desempenho, se ele acontecer, ele não vai ser penalizado e também o excelente desempenho não vai ser recompensado. Diferentemente, tem o plano de bônus flexível, que é chamado de EVA, Economic Value Added, ou seja, valor econômico adicional. São metas flexíveis que não possuem um piso, um teto para pagamento. Então, ele pode acontecer ultrapassando o teto ou o piso. E o objetivo é maximizar os lucros, né? Através de mudanças corporativas que acontecem no decorrer do ano dentro da empresa. E esse EVA pode apresentar três aspectos. Primeiro aspecto, se a meta do desempenho é alcançada, o executivo ganha aquele valor acordado, né, de acordo com a meta do bônus. Se a meta não foi alcançada, entra para o ano seguinte como um bônus negativo. Então, ele entra para o próximo ano como um saldo negativo de bônus. E se a meta foi alcançada e ultrapassada, entra para o ano seguinte como um bônus positivo. Então, esse é o plano de bônus flexível, chamado de EVA. Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho da distribuição das ações da empresa aos funcionários. Esse é um programa que vem acontecendo muito ultimamente. Começou a ser empregado nos Estados Unidos, mas hoje já passou para todos os países. É um programa de benefício flexível também, que é feito através do dinheiro das ações, ou seja, dos papéis da companhia. E como que é feito? Dado-se a opção, é um modelo muito comum nos Estados Unidos, né? Dá a opção de compra de ações para qualquer funcionário dentro da empresa. Ele vem acontecendo desde 95, certo? E motiva muitos funcionários a fazerem parte das ações da empresa, dos lucros da empresa também. Então, eles podem estar, de acordo com a disponibilidade, oferecendo um grupo de lotes de ações para que os funcionários possam estar adquirindo. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a participação dos resultados alcançados, né? Muitos conhecem nas empresas como PLR. E é um modelo também de remuneração flexível, certo? E que faz com que os funcionários alcancem as metas e resultados de acordo com o período de tempo. E depende muito da forma como é acordada com o funcionário. E a peça-chave é o comprometimento das pessoas e como é acordado tudo isso daí, dependendo das cifras que foram acordadas também. Bom, como que é essa remuneração? A gente vai estar falando um pouquinho também da chamada de remuneração por competência, a tal meritocracia, né? E Klaus Müller falava muito sobre isso, que quando você coloque seu pessoal em primeiro lugar e ele fará o mesmo com o seu cliente, ou seja, dê prioridade para o seu pessoal, para o seu funcionário, que ele dará prioridade para o seu cliente. Então, essa remuneração por competência é uma remuneração muito usada hoje na administração do século XXI. E o foco não é mais o cargo, e sim a pessoa. Então, você vai focar a pessoa, a capacitação da pessoa. Então, o colaborador que é mais polivalente, mais flexível, ele consegue facilmente essa recuperação por competência, essa remuneração por competência. Então, são consideradas competências, capacidade técnica, criatividade, inovação, conhecimento, que são habilidades do administrador do século XXI. E 3 passos são necessários para se obter essa remuneração. Primeiro passo, que haja uma discussão do gerente com cada colaborador e que tenha respeito às competências necessárias para atingir aquele objetivo.
certo? Então tem que ter bem definida pelo gerente aos seus funcionários qual a competência que ele quer chegar. Segundo passo, deve ser feita uma programação conjunta, né, em todos os gerentes colaboradores, mostrando que cada colaborador vai se tornar responsável pelo seu autodesenvolvimento. O ideal é fazer um treinamento para que ele possa conseguir atingir esse objetivo também. E o terceiro passo é a remuneração personalizada, focalizando a pessoa e não o cargo. Então o foco agora não é mais o cargo, é a pessoa. Perfeito? Essa é a remuneração por competência, muito usada hoje na administração moderna. E essa distribuição do lucro aos colaboradores? A PLR, como nós conhecemos, ela surgiu já bem antes, né? Bem antes. Qual a lei que prioriza a PLR? Ela é prevista no artigo 621 da CLT e ratificado pela Lei 10.101 de 2000. Perfeito? A gente tem que fazer um adendo em relação à PLR no seguinte sentido. A PLR não pode ser considerada como salário. É que existem alguns RHs que fazem de forma ilegal a adoção de PLR todo mês. A PLR é feita por um período, é contratado um período, ou seja, cada 6 meses ou cada 1 ano é dado de uma vez só a PLR, porque na PLR não incide encargos, também não incide imposto. Então o que acontece? Muitas vezes o patrão chega e fala, eu vou dar um aumento para você de R$300 por mês. Aí você vai ver a sua folha de pagamento, o seu olerite, e está lá R$300 com PLR. O que ele está fazendo? Esse R$300 não está entrando para o recolhimento do seu fundo de garantia. Então é ilegal isso aí. Então todos têm que ficar atentos a isso aí também. Desenho do plano de incentivos. Agora a gente vai falar um pouquinho, algumas considerações que a gente tem que levar em conta. Certo? Então, levar em conta, tipo assim, quando vai valer mais a pena o salário em contrapartida de um plano de incentivos flexível, né, a bonificação flexível. Quando vale mais a pena o salário do que o flexível, né, que são as considerações aí. Então, vai valer mais a pena aumentar o salário dos funcionários quando ficar difícil de distinguir e medir como que eu posso medir a competência do funcionário. Se não consegue medir, então é melhor se aumentar o salário de todos para que eles consigam atingir a meta. Quando os funcionários não conseguem controlar os seus próprios resultados, que depende de uma série de variáveis, então melhor também o salário em vez do plano flexível de bonificação. Tá? Quando acontece muita demora e controle humano, também melhora o salário. E quando não há um controle detalhado de custos, também é melhor se aumentar o salário do que um plano flexível de bonificação. Agora, quando vai ser melhor o plano flexível de bonificação? Vai ser melhor quando eu quiser priorizar mais a quantidade do que a qualidade. Né? Quando eu conseguir medir a unidade de trabalho de cada funcionário, aí é melhor um plano flexível. Certo? E quando as condições e competições impostas pela unidade sejam precisas e conhecidas. Ou seja, todos conhecem quais são as posições, o que eu vou ter que fazer. Aí você pode trabalhar com um plano flexível. Então fica assim, fica melhor salário quando o funcionário não consegue medir, quando eu não consigo medir o tempo, quando eu priorizo mais a qualidade. Agora, quando eu priorizo mais a quantidade, eu consigo medir o tempo do funcionário, o que ele está se desempenhando, aí o plano flexível fica melhor. Perfeito? Agora, alguns cuidados são importantes para a implantação de um plano de incentivo. Você tem que assegurar todos os esforços sejam diretamente relacionados, porque o funcionário não se desmotive, ou seja, ele tem que estar vendo que ele está se esforçando e ganhando alguma meta, um bônus por isso. Tá? E isso daí tem que sempre estar muito compreensível e calculado pelos colaboradores. Tem que ser padrões justos, claros, específicos, tem que garantir uma base horária, proporcionar apoio ao plano, tem que dar suporte, treinamento, tudo isso aí tem que estar posto em pauta. Não basta você chegar lá e falar assim, vou dar um plano flexível, uma bonificação para você, e não deixar bem claro isso daí. Você pode gerar até discussões e reverter essa situação. Em vez de motivar seu funcionário, vai estar desmotivando seu funcionário. Aí estou deixando para vocês uma atividade aí do Dilema das Casas Bahia, que está lá na nossa atividade online. Espero que todos tenham entendido. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até a próxima aula.